Sou o professor Rodrigo Martins e nos próximos minutos estarei falando a vocês sobre elaboração e desenvolvimento de projeto. Existem duas maneiras que os desenhos técnicos podem ser executados. A primeira é através de instrumentos de desenho e prancheta, o chamado desenho técnico feito à mão. A segunda é através do auxílio de computadores e softwares específicos, os chamados CAD. O termo CAD vem do inglês Computer Aided Design, desenho auxiliado por computador. Pode-se dizer que os softwares de CAD eles possuem diversas vantagens em relação aos desenhos produzidos com instrumentos e prancheta. Entre essas vantagens estão criar desenhos, dimensionar projetos, fazer alterações em projetos, executar projetos com precisão, desenhar em camadas diferentes e compartilhar esses projetos. Compartilhar informações, entre outras vantagens. Hoje em dia, é de extrema importância que todo profissional da área de projetos tenha um amplo conhecimento de softwares de CAD e suas ferramentas, pois além de facilitar o trabalho e o conhecimento desses softwares e ferramentas, esse conhecimento acaba tornando pré-requisitos para o profissional conseguir entrar no mercado de trabalho. Conheceremos os principais softwares de CAD e os princípios gerais de modelagem. Me acompanhe. Elaboração e desenvolvimento de projetos. Então, para que eu possa executar um desenho, existem duas maneiras para que esse desenho possa ser executado. A primeira maneira é aquela maneira mais antiga, clássica, em que eu executo desenho com instrumentos como lápis, borracha, régua, prancheta. E outra maneira que é a mais recente, que é através de softwares de CAD. Mas o que seria esse termo CAD? O termo CAD vem da seguinte expressão em inglês, Computer Aided Design, que seria o chamado desenho auxiliado por computador, onde nós temos os principais softwares de CAD, o AutoCAD, o CATIA, o Inventor, nós temos o Maya, o ProE, Revit, SketchUp, SolidWorks, 3D Max, são os mais conhecidos. Cada um é utilizado numa área específica, cada empresa define qual que é o melhor software de acordo com o segmento em que trabalha. E os softwares que trabalham em 3 dimensões, os chamados 3D, eles seguem o mesmo padrão, ou seja, a mesma sequência, onde você inicia o desenho em 2 dimensões e você vai acrescentando recursos e assim você vai formando os objetos, conforme está mostrado aqui nos princípios gerais. No decorrer da aula nós conheceremos alguns recursos e a maneira com que eles trabalham. O software que foi escolhido para nós trabalharmos é esse daqui, ó. É o Inventor. O Inventor ele é fabricado por uma empresa norte-americana chamada Autodesk. Essa Autodesk é a mesma empresa que ela faz aqui o famoso AutoCAD. Então, quando fala de CAD, ainda a primeira software que vem em mente é o AutoCAD. O AutoCAD ele trabalha muito com o 2D, tudo em 2 dimensões. É mais fácil de você trabalhar com eles e ele foi por muito tempo o software que dominava todos os segmentos de projeto. Então todas as empresas utilizavam o AutoCAD. Com o passar do tempo, as outras empresas foram aprimorando seus softwares e começaram a trabalhar em 3 dimensões. Então a Autodesk, empresa que fabricava AutoCAD, ela criou o software Inventor e daí começou a trabalhar ali em 3 dimensões e começou a ganhar algumas fatias no mercado. Mas o princípio de trabalho desse software do Inventor, por exemplo, com o do SolidWorks, CATIA, ele acaba sendo o mesmo, que você começa o princípio 2D e vai passando para 3 dimensões. Existe uma licença estudantil para os estudantes que desejam conhecer um pouco mais do software Inventor. Então você pode colocar ali em qualquer site de busca, você coloca lá, Inventor, licença estudantil, que vai dar ali o passo a passo para que você possa baixar o software, você possa instalar e você tem direito a ficar com esse software instalado por 1 ano, para que você possa aprender,
desenvolver ali um projeto, e tem tutoriais que você pode acompanhar para você se aprimorar mais nesse software em específico. Então, quando eu executo esse software, a primeira tela que me aparece é essa tela aqui. Essa tela ela é chamada de interface inicial. Mas o que é uma interface? O termo interface ele é utilizado quando duas ou mais partes diferentes não conseguem se comunicar prontamente. Um software pode ser comandado por uma pessoa utilizando um computador. A tela de comandos de um software é a interface entre o usuário e o programa. Então, quando executamos o software Autodesk Inventor, a primeira tela que aparece é a tela de interface inicial, conforme está mostrado aqui nessa figura. Eu dividi essa tela em 3 grupos distintos, que eles são nomeados, em que o primeiro grupo aqui, que é o 1, ele é chamado de menu início. O segundo grupo, ele é chamado de faixa de opções. E o terceiro grupo, ele é chamado de abas. Eu vou mostrar exatamente no software como que essas áreas elas interagem entre si no menu inicial. O menu início ele possui 3 divisões distintas, que elas são divididas por barras que se deslocam para uma melhor distribuição de seus elementos. Essas divisões elas são chamadas de novo, projetos e documentos recentes. Então, quando eu falo deste menu início, é esta parte aqui que eu estou mostrando. E as 3 áreas distintas são essa daqui, ó, novo, projetos e documentos recentes. E a barra que eu falei que ela se movimenta é essa barra aqui, ó. Eu posso clicar nela e puxar, deixar expandido aqui a parte novo e projetos, ou movimentar aqui e deixar novo os documentos recentes. Então existe essa opção aqui quando eu movimento essas barras. No modo novo, nós encontramos o modo básico com 4 ícones chamados de peça, montagem, desenho e apresentação. Então aqui nós temos essa divisão novo, onde nós encontramos esse modo básico dos 4 ícones com modelos chamado de peça, montagem, desenho e apresentação. Os arquivos de cada um dos modelos eles possuem extensões diferentes. E eu vou falar um pouquinho sobre a descrição de cada um dos modelos e suas respectivas extensões. Esse primeiro desenho de peça, a extensão final dele é a chamada .ipt. E é uma área reservada para modelagem de peças em 2 e 3 dimensões. A segunda, que é a montagem, é a chamada .iam. E ela é a área reservada para inserir e montar as peças IPT modeladas na área peça. Então o que eu faço? O desenho que eu faço aqui, a peça que eu faço aqui, eu insiro nesse tipo de arquivo e vou inserindo peças até executar a montagem. Então, por exemplo, esse IPT peça, eu fiz essa peça aqui, ó. Essa peça, juntamente com outras peças formadas aqui neste arquivo, nesse tipo de arquivo, eu vou montando um desenho conforme esse daqui, ó. Reparem que esta peça aqui, ó, é essa peça que está mostrando aqui, ó, nessa posição. Então, o conjunto de vários arquivos com extensão IPT formam aqui o conjunto IAM. Outra extensão que eu tenho aqui em desenho é a chamada .idw. Essa é uma área reservada para acrescentar as vistas ortográficas ou de perspectiva das peças em IPT ou montagem IAM. Nesse arquivo são acrescentados os detalhamentos necessários para a construção física das peças, como cortes, cotas, linhas de simetria, entre outros. Esta é a área onde é acrescentado o formato da folha com suas legendas. Então tem aqui, ó, eu peguei o desenho desta peça aqui e coloquei numa folha, num formato A4, e aqui eu fiz todo o detalhamento, puxando todas as informações necessárias
para executar a construção desta peça aqui. E eu faço isso num desenho com essa extensão chamada IDW, que é parte do meu detalhamento. Outro arquivo chamado de apresentação, ela tem essa extensão chamada IPN. É uma área reservada para criar animações e vistas para arquivos de montagem, e ela mostra a ordem de montagem ou relações entre componentes. Esse desenho aqui, da montagem em uma vista explodida, onde cada item ele está aqui seguindo aqui no seu alinhamento, mas quando juntados todos os itens eu sei que ele forma aqui esta peça, ou seja, esta montagem. Então aqui é um modelo chamado apresentação, com essa extensão IPN. Mas quando eu puxo aqui, essa barra, ele vai expandir aqui o modo avançado. Então esse modo que eu estou mostrando novo é o chamado básico. Então tem um avançado em que é mostrado outros tipos de arquivos. Então aqui, quando eu expando aquele item novo, eu são apresentados alguns modelos no modo avançado, onde são acrescentadas pastas em inglês e métrico. Essa em inglês, quando eu clico aqui, ele vai me abrir arquivos em polegadas. Então eu posso fazer meus desenhos direto em polegadas, ou se não aqui em métrico. Esses desenhos que estão aparecendo aqui, esses tipos de arquivo, eles já são no formato métrico. E se eu clicar ali, eu começo já um desenho com unidade de medida de milímetros. Aqui já tem alguns itens que eu já conheço, por exemplo, o IDW, o IAM, o IPN, o IPT, mas também apresenta aqui alguns outros modelos. Me apresenta aqui o chapa de metal e o conjunto soldado. O chapa de metal ele também tem a extensão IPT, igual aqui da minha peça quando eu executo o desenho. Esse modelo ele desenvolve chapas em 3 dimensões produzidas de folhas com espessuras iguais que podem ser planificadas. Já o conjunto soldado são modelos que desenvolvem uma montagem com peças vinculadas por meio de soldas e ajustada com precisão. Os outros itens, como o projeto, é uma área reservada para um espaço de trabalho de equipes de engenharia e de gestão e uma biblioteca de grandes projetos. Então, quando eu trabalho dentro de uma empresa com mais que um setor integrado, por exemplo, esse equipamento eu vou fazer o projeto tanto mecânico quanto elétrico, eu consigo trabalhar aqui com esse espaço reservado aqui para projetos. Já esse espaço aqui embaixo é destinado para documentos recentes. Então, é uma área reservada para documentos abertos anteriormente no software ou pré-fixados. Ele serve como um auxílio rápido para a abertura de novos projetos e trabalhos recentes. Esses ícones aqui em cima, inverter, redefinir e maximizar recentes, o inverter eu vou começar a inverter a posição deles. Eu clico aqui, documentos recentes veio para cima, novo e projetos veio para baixo. Clico aqui, ele volta ao normal. Se eu mexo aqui, e aparece esse modo avançado, e se eu venho aqui e clico e definir, ele vai voltar ao estado inicial de quando eu abri o software. Se eu clico aqui, maximizar recentes, ele vai deixar essa parte de documentos recentes maior. Aqui, eu tenho alguns arquivos que eu abri recentemente aqui nesse computador. Então tem a peça 1, tem o grampo, aqui, a extensão IPN, que é o desenho da vista explodida. Eu tenho desenho em extensão IAM, que é o desenho de montagem. Tem essa base direita aqui, que é a extensão IPT, que é uma peça única. Esta área aqui em cima, que é a área da faixa de opções das abas, elas são interligadas. Então, quando eu clico numa aba, ela vai me mostrar outra faixa de opções. E quando nós abrirmos o software e começarmos a desenhar, nós vamos ver que essa abinha aqui ela é muito importante, onde ela nos apresenta diversos recursos para a execução de nossos desenhos. As abas elas trabalham de maneira semelhante às abas do pacote Office da Microsoft. Elas são divididas em arquivo, introdução, ferramentas
exatamente como os outros softwares. Aqui em arquivo, quando eu clico nessa primeira aba, ela tem aqui um arquivo novo que eu quero começar, se eu quero abrir um documento recente, se eu quero gerenciar um documento, se eu quero salvar como, quero mandar imprimir minha peça. Também tem um espaço onde eu me apresento os documentos recentes. Aqui em Introdução, na aba Introdução, possui ícones semelhantes à da aba Arquivo, porém eles foram acrescentados ícones como tutoriais, caminho de aprendizagem, ajustes, novidades. Então, para quem está querendo conhecer o software e aprender a trabalhar com ele, uma guia muito interessante é esta galeria de tutoriais, onde apresenta diversos tutoriais para você aprender a desenhar, a trabalhar com o software. Aqui em Ferramentas, aparece uma área que possui ícones voltados para a área de programação. Ele pode alterar os recursos deste software. E tem essa aba também de colaborar, que ela ajuda, auxilia quando o projeto é feito por mais que uma pessoa. Então, para nós iniciarmos um desenho, a primeira coisa que fazemos, nós temos que fazer a peça, ou seja, o modelo em 3 dimensões. A primeira coisa que eu faço, que eu executo, eu venho aqui em peça. Então, quando eu executo ali a nova peça, ele vai me abrir aqui essa interface, que a partir daqui eu vou começar a fazer meu primeiro esboço para o desenho. Mas exatamente, o que seria um esboço? Os esboços eles são conjuntos de geometrias em 2 dimensões que são utilizados para a criação de recursos sólidos. Eles servem de base para a realização de modelagens em 3 dimensões. Então, o esboço ele é a base para a modelagem. Então, nós temos aqui uma sequência com 3 desenhos. Esse primeiro desenho aqui, ele seria o meu esboço. Então, eu fiz aqui um retângulo de 10 por 20, de 20 por 10, 20 é a base, 10 é a altura. E no segundo desenho aqui, ó, na segunda sequência, estou começando a dar volume para esse esboço, né? Conforme essa flechinha está mostrando aqui para mim. Já nessa última imagem aqui, ó, na 3, eu já dei volume para aquele meu esboço inicial. Uma coisa importante para nós atentarmos. Este recurso em que eu dou o volume para o meu esboço, ele é chamado de extrusão. Os esboços, eles são utilizados em todos os recursos de desenho no Autodesk Inventor. Quais são esses recursos? Nós temos aqui recurso de extrusão, recurso de revolução, recurso de varredura e recurso de transição. Então, todos esses 4 recursos, a base deles, o esboço, foi esse formato como nós temos aqui. Se eu for fazer uma extrusão, eu vou dar apenas volume nessa peça. Então, ó, volume nesse esboço, conforme tem aqui. Ó. Então, tem esse esboço aqui. Verificamos que esse mesmo formato aqui em volta, dado uma extrusão, ele vai ficar dessa maneira. Se eu der uma revolução, ou seja, se eu tiver um eixo passando aqui, e eu revolucionar este esboço em torno do eixo, ele vai ter essa imagem aqui, ó, conforme esta revolução. Se eu for fazer uma varredura, ou seja, eu tiver um caminho aqui nessa peça, onde eu vou deixar esse caminho assim, e a extrusão ela vai acontecer a partir deste caminho. É chamado de varredura conforme essa imagem aqui. Agora, se eu pegar esse mesmo esboço, aqui, ó, tá vendo esse formato aqui, ó, eu posso fazer também uma transição, ou seja, ele está aqui numa dimensão, ele fica menor aqui no meio e retorna para o maior ao final. Esses esboços, eles são utilizados para dar volume, ou seja, transformar o esboço de 2 em 3 dimensões. Para a realização de esboços, nós utilizamos as geometrias de esboço. As principais são linhas, retângulos, círculo, arco, ponto. E utiliza-se o mesmo princípio de funcionamento para todos os softwares de CAD, onde inicia-se um esboço em 2 dimensões e em seguida acrescenta-se o volume. Vamos fazer um exemplo aqui de como iniciar um esboço e como colocar volume nesse esboço. O primeiro passo já foi dado,
que foi executar o inventor. Então, depois de instalado, ele vai gerar aqui ó, um ícone como esse daqui. Ao clicar nesse ícone, vai abrir uma tela conforme essa. E nós vamos ter aqui ó, a primeira parte que é a interface, que foi a parte que já foi apresentada. Então nós já clicamos aqui neste ícone novo e já abrimos aqui para nós iniciarmos o nosso desenho. É importante nós sabermos algumas nomenclaturas para nós iniciarmos o nosso desenho. A primeira são os planos que nós precisamos conhecer. Então, ao clicar aqui nesse ícone aqui, ó, iniciar o esboço em 2 dimensões ou esboço 2D, vão aparecer 3 planos. Então, nós vamos definir e escolher um desses planos. Assim que escolhermos esses planos, ele vai abrir esta janela aqui. Ó, onde essa aba esboço ela vai ficar selecionada, nós veremos aqui esses ícones que a partir deles nós vamos iniciar o esboço. Só para nós deixarmos claros algumas nomenclaturas deste desenho aqui. Então nós temos aqui primeiro o menu, que é aqui em cima, o ribbon, a parte de opções que está aqui. Aqui em cima nós temos a barra do título. Aqui em cima nós temos uma ferramenta de ajuda. Quando tiver alguma dúvida sobre um comando, eu posso pesquisar aqui. Aqui em verde, está escrito aqui em verde, mas esse pontinho amarelo aqui é a origem do meu desenho. É onde eu devo colocar, ou seja, iniciar o meu desenho. Aqui nós temos o navegador, ou a árvore de projetos. A partir daqui fica registrado todo o histórico do que estou fazendo no meu desenho. Aqui tem o Fill Cube, que é um cubo onde você consegue rotacionar ele e quando você rotaciona ele, o desenho rotaciona na mesma posição. Nós temos aqui uma barra de navegação, que ela vai auxiliar nas visualizações do desenho. E aqui embaixo nós temos a chamada barra de status. Vamos abrir aqui nosso desenho e começar um esboço. Então aqui nós temos aqui a tela, depois de aberto o nosso software. Vamos iniciar aqui ó, em esboço 2D. E aqui vai ser apresentado os 3 planos, conforme eu tinha falado anteriormente. O primeiro plano aqui ó, é o plano XY. O segundo plano, conforme está mostrando aqui ó, YZ. E aqui tem um outro plano, que é o XZ. O plano que nós vamos utilizar é o plano XY. Então vou clicar em cima do plano e ele vai abrir aquela tela que nós tínhamos conversado anteriormente. Ó. Estão vendo aqui no centro o ponto amarelo que eu havia comentado? Então a partir dele nós vamos iniciar nosso desenho. E aqui nós temos as ferramentas que nós podemos utilizar para a criação do nosso desenho. Nesse primeiro conjunto aqui, ó, que é chamado de criar, é onde possui as geometrias que eu posso utilizar. Nós temos aqui ó, linha, círculo, arco, retângulo, arredondamento, pontos. Aqui dentro de arredondamentos nós temos chanfro também. Aqui temos alguns tipos de retângulo, ranhuras, polígonos, alguns tipos de arco, círculo e linhas. Então, a partir daqui, eu tenho a ferramenta Criar para iniciar o meu desenho. Aqui são apresentados comandos para modificar o meu esboço. Então, se eu quero fazer um deslocamento, esticar, dar uma escala, recortar, mover ou copiar qualquer informação do meu esboço. Aqui eu tenho os comandos padrão, onde eu consigo dar padrões retangular, circular ou espelhar a peça. O comando restringir o esboço, que essas restrições podem fixar ou alterar o formato de um esboço. E esse último segmento, que é o segmento aqui 5, que ele pode alterar o formato das linhas do esboço. O último ícone, similar à letra V na cor verde, que é esse ícone aqui, ele serve para que eu possa encerrar o meu esboço. Então vamos iniciar aqui o meu esboço fazendo um retângulo. Um retângulo nas seguintes dimensões: 10 de altura e a base dele vai ter 20 milímetros. Então eu clico em retângulo
E assim que eu cliquei em retângulo, eu clico aqui ó, no centro, ou seja, aqui no ponto amarelo ele vai ficar verde. Assim que eu clico aqui, ó, eu puxo o retângulo para uma diagonal. Ó, eu cliquei na diagonal e só clico em algum ponto aqui. Ó. Assim que eu cliquei no ponto, eu posso já começar a dar as medidas desse meu desenho. Então eu venho em cota, clico na linha e puxo a linha. E vai aparecer minha cota. Eu clico novamente, vai abrir uma caixa e nessa caixa eu vou colocar a dimensão dessa minha cota, que no caso é 20 milímetros. Então eu só coloco 20 e ele vai entender automaticamente e vai posicionar um 20 na cota. Eu vou pegar essa altura, que nós sabemos que é 10, então eu clico na linha, puxo a linha e clico aqui em cima do número. Ele vai abrir a mesma caixinha e eu vou colocar a dimensão de 10 e dar Enter. Criei a primeira parte do meu esboço. Assim que eu terminar essa parte, eu venho aqui nesse vizinho que é encerrar o esboço. Encerrei meu esboço. Assim que eu encerrei meu esboço, veja aqui, ó, foi selecionado uma outra aba, que é esta aba chamada modelo 3D. Aqui que eu vou começar a dar volume no meu esboço. Então eu clico aqui, ó, nesse primeiro ícone chamado extrusão. Ele vai abrir para mim aqui uma caixa onde vai aparecer uma opção de eu colocar o volume neste esboço inicial. Ó, abriu essa caixa e eu vou dar uma determinada dimensão. Ó, reparem que ó, o volume eu posso deixar aqui para frente ou passar ele para trás. Então eu posso clicar na flechinha ali, na seta e definir o volume que eu quero. Então nesse caso aqui eu vou querer 10 milímetros. E ele vai deixar aquele esboço, ele vai me dar um volume de 10 milímetros. E eu só venho aqui e coloco OK. Ó, foi definido um volume, ou seja, uma extrusão de 10 milímetros. Aqui nesse View Cube que eu tinha definido, que eu tinha mostrado, ó, se eu clicar nele, ele vai movimentar e vai deixar o meu desenho na mesma posição aqui que o cubo. Ó. Então, ó, cliquei aqui numa face, ele movimenta, ó, eu vou clicando nas laterais, nessa setinha das laterais e ele vai movimentando. Você vem e clica aqui, ó, no vértice dele, ele vai deixar aqui com uma vista isométrica. Para que eu possa iniciar um novo esboço, um plano ou face, ele precisa ser definido. Ao definir onde será o esboço, deve-se clicar no local e em seguida clicar no ícone Iniciar Esboço 2D. Então, por exemplo, nós queremos iniciar um novo esboço aqui nessa face. Eu tenho que clicar nessa face, clicar aqui ó, em Iniciar Esboço 2D. Então, o meu novo esboço ele será nesta face aqui. O que nós faremos agora? Vamos fazer aqui ó, um retângulo nessa posição. Eu vou clicar aqui em retângulo. Vou clicar aqui no ponto amarelo e vou puxar aqui ó, nessa diagonal. Clico. Vou colocar as medidas. No caso não é um retângulo, vou fazer um quadrado de 5 por 5. Então coloco aqui 5. Dou OK. Ó, já está selecionado cota aqui, ó. Clico na linha, puxo para o lado, clico, coloco a medida de 5 e dou OK. Ao final, eu venho aqui e encerro o meu esboço. Então o que eu fiz? Eu desenhei nessa face esse quadrado. Agora eu quero retirar o material desta posição aqui. Então eu venho aqui ó, em extrusão. Ele vai abrir essa caixa e verifique aqui que a primeira opção que ele me deu foi o acrescentar material. Então ele já me deu acrescentar 10 milímetros de material. Porém eu não quero acrescentar material, eu quero retirar material. Então eu venho aqui ó. Aqui tenho unir, que seria acrescentar material. Aqui eu tenho recortar, que seria retirar material. Então eu venho aqui ó, recortar. Tá vendo aqui ó, ele vai retirar esse material.
eu tenho a opção de clicar aqui para retirar passante, ou seja, ele vai retirar em toda a extensão dessa peça. Então eu venho e clico aqui e ele vai fazer um recorte passante. Agora é só dar OK. Ao final nós temos a peça aqui nessa posição. Então se eu movimentar a peça, ó, eu consigo ver que eu fiz aquele recorte. Cortando aqui, ó, se mudar de posição, consigo ver o recorte aqui em outras posições. Se eu clicar aqui na casa, ele vai deixar ele na vista isométrica. Agora repare o seguinte, eu tenho aqui a minha peça 1 e eu tenho os recursos que eu utilizei, no caso 2 extrusões. Então, ó, se eu clicar aqui em final de peça e subir, ele vai apagar a operação anterior. Se eu puxar para baixo novamente, vai aparecer a operação que eu havia retirado. Então tudo que eu faço nesse objeto fica registrado aqui na minha árvore de projetos ou no navegador. Existem outros tipos de recursos que eu tenho aqui na minha faixa de opções. Então, por exemplo, vamos falar que vamos fazer uma furação aqui nessa posição, aqui no meio. Então eu vou clicar nessa face de cima, clico em iniciar esboço, ó, vai aparecer aqui a opção para mim. Eu vou clicar aqui em círculo e vou fazer um círculo de 2 milímetros. Esse círculo, ele está, ó, ele não está fixo no lugar, ele está se movimentando. Então agora preciso colocar medidas para que ele possa ficar fixo. Então a primeira medida que nós vamos colocar, ó, é desse ponto até esse ponto aqui, ó, vamos colocar que ele vai ter 2 milímetros de distância. Então, ó, aqui, se eu tentar baixar, eu não consigo, mas eu consigo movimentar aqui ele nessa posição. Então eu tenho que travar esse círculo. Então vamos clicar aqui, ó, cota. Pode clicar tanto aqui na borda ou aqui no centro. E eu defino a lateral. Vamos colocar a medida de 10 milímetros. Sabemos que essa peça ela tem aqui, ó, 20, então vamos colocar aqui 10. Vamos encerrar o esboço. Ó, repare que tenho aqui, ó, esta furação que eu defini através do círculo. E eu venho aqui, ó, em extrusão. Aparece a opção de acrescentar material ou eu venho aqui, ó, recortar, que seria para mim retirar material. Ó, retirei material. Vou clicar aqui para nós vermos como ficaria a peça aqui, ó. Então, ele está marcando que foi retirado ou para retirar 10 milímetros. Se eu deixar aqui em passante, ó, ele vai deixar somente a espessura que eu preciso. Vamos clicar aqui, vamos clicar em OK. Ó, o furo ele foi feito. Então, para que eu possa fazer as minhas peças ou os meus desenhos, eu preciso fazer as combinações de recursos necessários para fazer a peça. E tem outros tipos de recursos aqui que podem auxiliar no projeto. Por exemplo, eu tenho esse recurso aqui que ele é um arredondamento, onde ele vai aparecer qual raio que vai ser o arredondamento. Eu posso clicar em uma aresta e ela vai executar o arredondamento. Eu também tenho esse outro recurso aqui, ó, que é o chanfro. Da mesma forma, eu posso selecionar uma aresta, por exemplo, eu vou selecionar essa aresta que está aqui no meio. Eu clico nela e ó, ele vai chanfrar essa peça. Aqui, ó, como que a peça fica. Então, eu vou combinando os meus recursos para executar os meus desenhos, os meus projetos. Se eu vir na aba visualizar, eu consigo mudar o estilo do meu desenho. Então, por exemplo, eu quero ver aqui, ó, as arestas ocultas. Então, eu clico aqui, o meu desenho ele ficou aqui como se fosse transparente. Quando eu movimentar ele, eu consigo ver as arestas ocultas, como em desenho técnico mesmo. Estão vendo? Aquela linha que está lá atrás, aqui essa a minha furação. Então, eu consigo definir isso. Quando eu coloco aqui, eu quero no modo realista, ele vai deixar no modo mais realista. Eu quero deixar no modo sombreado com arestas, ele fica no modo sombreado com arestas. Existem também algumas outras opções.
Por exemplo, eu colocar que essa peça ela é de um determinado material. Então, quais são as opções? Como eu posso fazer isso? Eu posso vir aqui em Arquivo, vir aqui em iProperties, Física, e aqui eu defino quais são os materiais, né? Ou qual é o material que eu quero que essa peça fique representada. Então, por exemplo, eu quero que seja um aço carbono. Então, eu clico em aço carbono, ele já vai me dar todas as configurações, qual que é a massa, a área, o volume, para no caso essa peça, eu coloco em aplicar, e tanto a aparência vai ficar como aço carbono, quanto se eu jogar numa folha de desenho, naquele formato IDW que eu falei no comecinho da aula, ele vai me colocar até mesmo qual é o peso que essa peça ela pode ter. Existem diversas possibilidades de geometrias de esboços e de recursos de modelagem. Ao definir o projeto, deve-se estudar quais são os recursos mais adequados para a execução do desenho. Na interface inicial apresentada no começo, existe uma galeria de tutoriais que podem servir de auxílio em seu estudo. Então, minha recomendação é baixe o software, conheça um pouco mais sobre desenho no computador, sobre CAD. Minha sugestão, baixem o software, aproveitem a oportunidade dele ser gratuito, baixem tutoriais e comecem a fazer os desenhos das peças, para que você possa combinar os recursos necessários para a execução de seu desenho. Então, eu vou abrir aqui o grampo de ação rápida, né, para nós vermos quais algumas peças no caso de montagem deste grampo. Então, cada um desses arquivos aqui, ó, são desenhos diferentes. Tem aqui, ó, base direita, base esquerda, tem uma alavanca, a outra alavanca que é o espelhamento daquela primeira, tem aqui a trava, tem a travessa, tem o distanciador 2, eu tenho o fixador. E aqui tem os itens, que eles são itens comerciais, que itens ali para que eu possa executar a compra. Estão vendo? Então, o conjunto, essas peças são todos aqueles arquivos em IPT, e eu coloquei todos eles no mesmo local para executar a montagem. E essa montagem, ó, ela também pode ter a movimentação, através de restrições que eu coloco no meu desenho para executar a montagem. Vamos abrir aqui uma peça, por exemplo, a trava, e ver quais recursos eu utilizei para fazer a trava. Então, quais recursos eu utilizei? Utilizei apenas uma extrusão. Mas quais são o esboço? Qual é o esboço que eu fiz para essa extrusão? Eu clico aqui, ó, nesse maisinho, ele vai aparecer esboço 1, e eu clico aqui duas vezes em esboço 1, ele vai abrir o esboço para mim. Ó, vou movimentar ele para ficar melhor a visualização. Então, eu peguei aqui, ó, em retângulo, fiz aqui uma ranhura, que já tem o raio definido, ó, de 6, e a distância de uma extremidade à outra, 58. Eu peguei e executei duas furações. Reparem que essas furações elas não estão centralizadas com o raio da minha ranhura. A furação foi de 4,763, ou em polegada, 3,16. Então coloquei em polegada, ele apareceu automaticamente em milímetro. E eu coloquei deslocado ele 9 milímetros da extremidade. Encerro aqui. Também foi dada a extrusão para que pudesse o volume nesse material. Então apenas com um esboço eu consegui aqui fazer a minha peça. Essa outra peça, como a base direita, ela foi feita através de um outro recurso, que é o recurso que eu tenho para peças que eu preciso planificar. Então, para peças dobradas. Então, tem a peça aqui. Eu faço ela como se fosse uma chapa. E ao final tem a opção de planificar essa peça, de abrir, para ver como que eu ficaria essa peça planificada. Então aqui é o raio, aqui é onde eu devo executar minha dobra, aqui as durações, e se eu quero dobrar ela novamente, eu posso dobrar. Se eu quiser
alterar a espessura dessa chapa também. Existe a opção de eu vir aqui e alterar. Eu coloquei aqui a princípio 5,16, mas se eu quiser colocar para a espessura de 2 milímetros, eu consigo mudar para essa espessura de 2 milímetros e a chapa fica mais fina. Então, o software ele te dá diversas oportunidades. Basta você conhecer os recursos necessários para a construção da sua peça ou do seu conjunto. Obrigado por ter ficado comigo até o final desta videoaula. Concluímos essa aula sobre elaboração e desenvolvimento de projeto. Nela você aprendeu sobre os softwares de CAD e o papel deles no desenvolvimento de projetos. Você conheceu um software de CAD chamado Inventor, e ele é específico para modelagem, detalhamento e apresentação de desenhos técnicos. Todo estudante pode ter uma licença gratuita de software. Consiga sua licença, instale o software e pratique. Para um conhecimento mais aprofundado do assunto, leia os materiais disponibilizados na plataforma, consulte as referências bibliográficas e normas citadas nos materiais. Não esqueça de fazer os exercícios disponibilizados na plataforma. Bons estudos e até mais!